Hoje eu vou confessar uma coisa, né? Um dia bastante diferente para mim, porque minha mãe está aqui. E acho que quem não sentir algo diferente, não tem como. Eu olhar para minha mãe e lembrar a história, tudo que a gente fez para chegar até aqui. Eu não sei quantos irmãos tiveram essa oportunidade de ter a mãe deles para os ouvir. Eu quero começar com uma frase da minha mãe, que ela disse isso a vida inteira. Muitas vezes eu briguei com ela, muitas vezes eu fiquei triste com isso que ela dizia. Então eu vou começar com uma frase dela. Ela fala assim: Márcio, a verdade dói. Eu ouvi isso muitas vezes, em muitas situações ela me disse isso. Márcio, a verdade dói. E aí a gente cresce, a gente vai aprendendo que a verdade realmente é algo que incomoda. Porque quando a gente ouve uma verdade, e alguém dizendo pra gente a verdade, ela vai mexer com a gente, não tem como. Porque a verdade, se nós estamos ouvindo uma verdade, essa verdade normalmente ela vai contra a gente, ou contra algo que a gente não acredita, ou que não conhece. Quando a gente aceita, recebe essa verdade, aceita, é mais fácil. E quando a gente não aceita? A gente ouve a verdade, mas a gente não aceita a verdade dói. Dói. A gente aprende depois de muito tempo um estágio secundário a esse, que é a verdade com graça, mas não é o assunto hoje. O assunto hoje, vamos falar por que a verdade dói. Né? Vamos permear sobre esse assunto. Como o nosso hino cantou, né? Nós éramos cegos, nós ouvimos falar dessa verdade. E como a gente reagiu a essa verdade ao longo da vida? Esse semestre aqui na faculdade, a gente teve uma discussão, teve uns 2 professores que eles falaram a mesma coisa, que a gente deveria começar a aprender a comer inseto. Comer inseto, gente? Comer inseto, coisa nojenta. Assim, não, Márcio, segundo todos os cientistas, vai vir uma crise de fome que não vai ter o que comer. Imagina, olha aí, tudo como é que estão as coisas, tecnologia agrícola, o mundo produzindo, né? Hoje em dia você tem empresas gigantescas no ramo agropecuário que conseguem... Aí eu fui pesquisar e tem um irmão, ele é americano, ele escreveu em 2008 um texto sobre alimentação mundial, foi bem interessante. E ele falou algumas coisas, eu fui pesquisar, o que parecia que ele estava dizendo para mim. Ou seja, a verdade dói, né? Aí eu mudei o meu conceito, que eu achava que isso jamais fosse acontecer. Imagina, comer bicho, gente. Aí ele disse que assim, ele falou, eu fui pesquisar e realmente é isso. Existe um estoque mundial de comida. Ele dura em torno de 120 dias. Todos os grãos do planeta duram 120 dias. Ou seja, se tiver alguma coisa que mude o equilíbrio da Terra, em 4 meses a comida acaba. E a gente olha para a história do mundo, não precisa nem ser crente para isso, olha para a história do mundo. Já teve períodos de fome. E aí ele pega um versículo de Apocalipse, que diz assim, e ouvi como uma voz, isso é Apocalipse 6,6, e ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo, isso é mais ou menos 1 litro, por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. Esse denário aqui era maior, se não me engano, é a maior medida do Império Romano. É um trabalho de um dia inteiro. Então, assim, vai vir sim uma época de muita fome. E olha que interessante, né? Porque a gente vive nesse atual momento que a gente vive do mundo, a gente pega, por exemplo, o espiritismo e o pessoal de outras filosofias orientais, eles dizem que o planeta vai passar por um momento de transição que vai ser um negócio melhor. O judaísmo e o islamismo, eles estão esperando o seu Messias chegar. O único que diz que é o contrário disso é o cristianismo. Que, olha, tá vindo algo pela frente, e esse algo ele não é um algo bom. E por incrível que pareça, quem concorda com isso são os cientistas, muitos deles ateus, porque eles estão dizendo que a comida vai acabar. Porque esse modo de vida nosso aqui ele é insustentável. Então, olha que coisa, os únicos que concordam com a gente são os que teoricamente estão mais distantes da verdade, mas a verdade dói. Lembra-se que a verdade dói? É difícil você ouvir, a comida vai acabar, a gente olha para hoje, como vai acabar? Olha isso, que tecnologia, internet, carros, os carros estão ficando os autônomos, mas olha que interessante. A gente não produz comida. Em que sentido? A gente não controla a terra. Você pode ir lá e plantar o que você quiser. Se passar um tornado ali, acabou. Toda a sua plantação foi embora. Se chover uma chuva muito forte, ele arrasta toda a plantação, acabou. Se a camada de ozônio abrir, entrar radiação solar, ele mata todas as sementes. Acabou. A gente não controla a comida. Olha que coisa, a gente anda tanto e a gente esquece do básico, né? A gente não manda na vida. E comida é vida.
né? Ela tem que ser tirada. A gente, para fazer o que a gente faz, para fazer um macarrão, vai ter que ter o trigo. Para você fazer chocolate, vai ter que ter o cacau. Se você não conseguir produzir cacau, se você não conseguir produzir trigo, como é que você vai ter as outras coisas? Olha como a vida é sensível. A gente, na nossa arrogância, a gente acha que a gente está no top da humanidade. E não está, não. Né? Porque é isso. O cristianismo e os cientistas estão dizendo, está vindo algo pela frente e não é bom. Para quem não sabe, depois para pesquisar na internet, os cientistas eles criaram, se eu não me engano, até foi nos anos 50, um relógio para o fim do mundo. Eles dizem que o negócio está ficando insustentável a vida na Terra. Eles têm um relógio que eles adiantam 1 minuto, menos 1 minuto. Segundo eles, se eu não me engano, acho que é 2 minutos para meia-noite que a gente está. E a Bíblia corrobora com isso. Está dizendo, olha lá, vai chegar um tempo que o seu dinheiro vai dar para comprar nada. Não vai valer nada. Então você que confia no dinheiro, nas riquezas, sinto lhe dizer, vai acabar. A palavra de Deus diz isso. Hoje eu gostaria de falar essas verdades, vamos falar um pouco de verdade, para aqueles que são jovens, e jovens de todas as idades. Tem um versículo na Bíblia, está lá em Eclesiastes 14, 13, eu medito muito nele, né? Foi um homem muito sábio que escreveu isso. Ele diz assim, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa de molestar. Então eu gostaria assim que todos nós hoje tivéssemos um espírito jovem, sábio, né? Para poder ouvir essas coisas. Aí alguém pode dizer, Márcio, mas você faz muita coisa errada. Né? Você não é exemplo. Não, eu não falo de mim, eu falo de Jesus. Eu não sou exemplo para nada. O exemplo não sou eu, o exemplo é ele. Eu não aponto para mim porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa caridosa e eu ajudo todo. Hoje eu tive um problema com meu filho, eu perdi a cabeça, ele perdeu também. Né? Então, ou seja, olha como as coisas tiram a gente do sério. Então a gente é exemplo? Não. A gente ainda está aqui. Aqui a gente tem dificuldades, tem coisas que nós vamos passar ainda, que vão mostrar só isso, que é o quão distante e o quão na terra a gente está, e quão esse lugar é triste. Porque se a gente disser que a gente não é pecador, que nós somos uma vida, assim, olha a minha vida, faleceu uma pessoa essa semana aqui em Limeira, aí alguém fez uma dedicatória a essa pessoa, eu acho até que o Senhor Jesus, se ele não fosse cristão, eu diria que o Senhor Jesus morreu novamente. Porque diz que ele amou as pessoas, ele amou a igreja, ele amou a caridade, ele amou as obras, ele amou a sua... Assim, nossa, eu não consigo amar nem direito os da minha casa, quem dirá amar tudo isso. E assim, né, com todas essas qualidades, porque a palavra deixa muito claro, né? Isso é a gente mentir. A gente pode mentir para as pessoas. A gente pode mentir até para nós mesmos, achar que a gente é muito bonzinho, que nós somos evoluídos. Toma uma fechada no trânsito, que você vai ver o quanto você é evoluído. Pega teu filho e te desobedece, que você vai ver que tanto que evoluído que você vai estar, né? E se você achar que não, a palavra diz assim, ó, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quando a gente mente, a gente está fazendo isso aqui, ó. Então nós somos pecadores? Sim. E a palavra diz de forma assim muito clara, né? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os bonzinhos, para salvar os evoluídos. É isso que a palavra diz? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Você tem pecados, você peca, você erra, Cristo é para você. Você não erra? Então acho que realmente, se você é justo, acho que Jesus não é para você não, porque ele disse isso de forma muito clara. Veio buscar o que se havia perdido, salvar pecadores. Você já se sentiu perdido? Você se sente perdido? Para você ele serve. Você é pecador? Para você ele serve. Se você não tiver nessas condições, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou aqui ou na eternidade, você pode escolher. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todo, dos que estão na terra, nos céus e na terra e debaixo da terra. Aqui ou na eternidade. Obviamente, quem já está debaixo da terra, esse só vai só na eternidade, se ele não dobrou seus joelhos aqui. Mas se você está ouvindo essa palavra e você está na terra, dobre seus joelhos a Jesus. Dá tempo ainda. A palavra diz de forma muito clara, né? No princípio era o verbo, a palavra, a ação. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está lá em João 1, versículo 1. Olha que interessante.
Não há distinção entre Deus e a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, é uma coisa só, né? E é interessante, nós estávamos lendo aqui ontem, né, o livro de Atos, e quando iniciou a igreja, aqueles irmãos começaram a falar em línguas, e todo mundo entendia aquelas línguas. Está lá em Atos 2, quem quiser lá depois. Aí tem um trecho que me chamou muita atenção, né? Que todos ouviam falar em suas próprias línguas das grandezas de Deus. E aí ele cita duas coisas, que quando a gente ouve a verdade, eles estavam ouvindo a verdade. Eles estavam ouvindo sobre as grandezas de Deus. Eles não estavam ouvindo as grandezas daqueles homens. Olha, porque eu estive com Jesus quando ele esteve aqui e eu vi o que ele fez. Ele não diz isso. Aqueles homens estavam falando para aquelas pessoas em Jerusalém das grandezas de Deus. Era de Deus que eles falavam, eles não falavam deles. Porque se eu apontar para mim, eu vou ter que falar dos meus erros. Não adianta, só se eu for hipócrita, falar que eu não tenho erro, que eu não peco, que eu não erro. Só se eu for hipócrita, né? Tristemente. Então esses homens falavam das grandezas de Deus. E aí tinham duas reações que aconteciam com isso. Uns meio que não entendiam. Eles se maravilhavam de ver que estavam se falando na língua deles, né? E diziam para os outros, o que quer dizer isso? Eles não estavam entendendo naquela coisa que estava acontecendo. E tinha uma segunda classe de pessoas. E outros zombavam. Esse zombavam, a gente pode dizer assim, ele está falando de Jesus, olha lá. Ó. Mas aquele foi o que negou Jesus, né? Aquele foi o que negou, foi Pedro, olha lá, ele negou Jesus. Tá lá, olha lá. Olha lá Tomé, que só falou que se não encostasse, Tomé falou que se não encostasse na mão na ferida, ele não ia crer de jeito nenhum. Tá lá, né? Então, ou seja, ou você pode dar ouvido às grandezas de Deus, ou você pode fugir dessa verdade. Porque isso aqui, na verdade, é você fugir da verdade. Porque a verdade dói. Você está ouvindo a verdade, você precisa dar um jeito de lidar com ela. Ou você aceita essa verdade e fala assim, nossa, olha o que eles estão dizendo. Deixa eu prestar atenção nisso. Não. Aí as pessoas começam a zombar. Quando a gente zomba, é porque nossos ouvidos já se fecharam. A gente está escutando, mas a gente não está ouvindo mais, não. Já fechou. A gente não está mais prestando atenção. Mas basicamente por quê? Porque a gente ouve a verdade e a gente não aceita a verdade. A gente luta contra a verdade. Quando você ouve a verdade e aceita, você não sofre. Você fala assim, nossa, realmente, isso que você disse tem razão. Quando isso acontece, você ouve a verdade, você aceita a verdade, você não sofre. Olha, você vai no médico, o médico fala assim, olha, esse teu estilo de vida vai te matar, se você não mudar, você vai morrer. Você fala assim, nossa, realmente ele tem razão. Eu abusei a vida inteira, eu preciso agora mudar a minha vida. Você aceitou. Agora o médico fala assim, você tem um câncer. Não, eu não tenho câncer. Isso acontece com o outro. A primeira coisa que falam, inclusive, é isso, é a negação, né? A primeira coisa a pessoa vai negar. Câncer, imagina. Acordo cedo todo dia, trabalho, como direito, sou uma pessoa boa, pago meus impostos, crio meus filhos. Câncer não, câncer é com outro. A pessoa não aceita. Vai curar o câncer dela porque ela não aceita? Vai continuar com o câncer lá. E vai morrer de câncer. Porque o câncer ela não tem que discutir com o câncer, ela tem só que aceitar a verdade. Simplesmente aceite. É interessante que, em um certo sentido, quando, por exemplo, a gente fala de Deus, né, teve um escriba que disse lá em Marcos 12, ele diz assim, com verdade ele disseste que há um só Deus. Ele foi tentar Jesus, né? E aí ele mesmo responde, com verdade ele disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha, ele sabia da verdade, a pessoa que disse isso. Olha que maravilha. Porque assim, é interessante que da parte de Deus, nos aceitar é algo já resolvido. Sim, da parte de Deus nos aceitar está resolvido. O Senhor Jesus já morreu na cruz. Como nós cantamos aqui, né? Da glória desceu, o seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Ou seja, em relação a Deus, ao pecado, está resolvido. Não tem mais problema. Romanos 10, versículo 9 diz assim, porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Pronto, está resolvido. Em relação a Deus, se você creu em seu coração, se você confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você está aceito diante de Deus. Quem não aceita essa verdade? Nós. Nós brigamos em aceitar.
Nossa, uma coisa que eu já ouvi muitas vezes, mas cada um diz uma coisa. Vamos pensar mais isso ao longo dessa noite aqui, o Senhor permitindo. Todo mundo, cada um diz uma coisa. Você vai na igreja, diz um, outro lá na TV diz outro, você lê o livro de um, ele diz outro também. É interessante uma afirmação que os irmãos já disseram aqui, muitas vezes eu já ouvi isso. Todos somos religiosos. Todos. A gente sente que falta algo. Tem algo faltando. Né? A medicina mostra que tem algo faltando, algo não se encaixa. Ele olha lá os sistemas, eles estudam e vê que aquilo devia se regenerar, mas não regenera, gente. O negócio falha. Né? Você vai no psicólogo, ele tem uma lista de transtorno que dá na cabeça da pessoa porque falta algo. Você anda por essas filosofias, eles falam que falta algo. Ou seja, o mundo percebe que falta algo. Né? Por quê? Isso trata de religiosidade. A gente sabe que falta algo. Às vezes a gente ouve essa verdade, que eu estou falando aqui de Jesus, a gente briga com ela, a gente não aceita essa verdade, porque no fundo, nós somos religiosos. Talvez um dos exemplos mais claros que a gente tem na Bíblia é lá no começo da Bíblia, logo na primeira geração, mostra essa raiz de religiosidade. Está lá em Gênesis 4, versículos 1 a 9. Diz assim, Gênesis 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que iraste? Por que tiraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Lembra que eu disse lá atrás? Mentiroso e assassino. Vou até ler esse versículo novamente. Olha isso aqui. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui a gente está vendo Caim matando e Caim mentindo. Olha que coisa. Está fazendo obra de quem? Você sabe a resposta. Mas percebe que aqui Caim, ele sentia que ele tinha que fazer algo para Deus. Todo mundo sente que tem que fazer algo para Deus. É inerente do ser humano. A gente tem um negócio dentro, a gente não sabe o que, mas tem que fazer algo. Caim sentia, tanto que ele fez algo, preparou uma oferta para Deus, assim como seu irmão Abel. A gente vê que, por exemplo, o Antigo Testamento, quando ele fala da lei, dos 10 mandamentos, são as coisas que Deus aceita. Tudo aquilo que está ali, Deus aceita. Quer agradar a Deus? Faz o que está ali. Quem consegue fazer? Só que ele fala também, de outro jeito, que quem não fizer um daqueles, está culpado pelo todo o resto. Dá para fazer? Mas é aquilo que agrada. Só teve um homem, que fez tudo que era do agrado do Pai. Do momento que ele veio ao mundo ao dia que ele foi embora desse mundo. Apenas um. Não teve dois. Só um. Né? Então ele fez tudo o que era do agrado do Pai. Todos os seus pensamentos eram do agrado do Pai. Porque a gente pode ter uma vida externa, até uma vida boa. A gente pode não matar, não roubar, não trair, não levantar falso testemunho. A gente pode externamente fazer isso? Pode. Internamente. Dá para colocar um chip aqui na nossa cabeça e colocar meus pensamentos aqui no telão? De jeito nenhum. Impossível. Eu não suportaria vergonha. Eu acho que nenhum de nós suportaria vergonha de ter nossos pensamentos mostrados. Mas Deus vê por dentro, né? Ele vê nossos pensamentos. A gente pode se esconder do mundo, pode mostrar para o mundo o que a gente quiser. E para Deus, que vê por dentro? Como é que fica?
Caim, com toda certeza, pelo que a gente viu, ele pegou um fruto da terra, né? Provavelmente foi algo caro, bonito, e foi o resultado do trabalho dele. Ele não roubou de outro, ele fez, olha que coisa, ele trabalhou para aquilo. Ele teve um esforço, ainda mais lembra qual foi de criar um alimento, ele esperou aquele fruto da terra, não sabemos o que foi, mas assim, as coisas da terra levam tempo. Planta uma alface acho que são 50 dias para ela ficar uma alface bonita. Ou seja, ele preparou ali algo, né, para levar a Deus. Não foi qualquer coisa que ele levou, né? E a gente vê que hoje milhares seguem esse exemplo. Preparam coisas e fazem caridade, e fazem sopão para os mendigos debaixo da ponte, e leva roupa. Tem uns que tentam, que trabalham mesmo, ardorosamente ali com seus braços e suas mãos e sua inteligência para fazer algo. Isso acontece. Mas dá para chegar diante de Deus como se nada tivesse acontecido? Ah, eu penso um monte de coisa errada, Senhor, mas olha quanta coisa boa eu faço. Caim fez isso. Dá para fazer assim? A palavra a gente acabou de ler. Para a oferta de Caim, Deus não se atentou. Ele continua não se atentando. Isso aqui não mudou. Aconteceu em Gênesis, isso tem alguns milhares de anos, continua sendo assim. Então Caim, ele é o pai de todos aqueles que se aproximam de Deus com base nas suas próprias obras. Ah, eu faço caridade, ajudo as pessoas. Puxa, esse segue a Caim. Abel é o pai daqueles que com fé, em fraqueza, entendendo a sua condição, se aproximam de Deus, na base da morte de outro. Porque ele levou um cordeiro e da gordura. Ele entendia que não tinha nada que ele pudesse oferecer para Deus. E percebe aqui que tem uma coisa muito interessante. Para a salvação, a gente fala do sangue que o Senhor Jesus verteu naquela cruz. Aqui está falando de uma oferta sem sangue. Aqui está falando de aceitação. Abel entendeu o lugar dele. Abel aceitou. Caim não aceitou de jeito nenhum. É interessante que eles são da mesma família. Eles não eram distantes. Não era assim, não, eles eram irmãos. Mesmo pai, mesma mãe. Foram educados provavelmente da mesma maneira. Eu falo porque eu tenho 2 filhos. Eu criei meus filhos da mesma maneira. Eu não criei um de um jeito e outro de outro. A gente cria igual. Então eles tiveram a mesma criação, mas um entendeu o seu lugar diante de Deus. O outro não. O outro achou que realmente ele tinha que tirar o melhor e levar para Deus, sem ter a noção de onde ele estava. A gente vê que Caim não era um desocupado, uma pessoa que não fazia nada. Ele era um lavrador da terra. Ele era um trabalhador, gente. Caim não era qualquer um, não. E para você ser um agricultor, para qualquer coisa, ele levou o melhor do fruto da terra, para o que ele diz ali, você tem que ser pelo menos um trabalhador. Se você não for um trabalhador, você não é um lavrador da terra. E Caim também reconheceu que ele tinha que Deus tinha parte na vida dele, de alguma maneira, né? Ele entendeu isso. Porque a gente vê que hoje em dia tem muita gente que não põe Deus na sua vida. Caim não. Caim era religioso. Lembra que eu falei de religioso? Ele tinha Deus, a noção de Deus na vida dele, né? Ele não tinha noção dele. Lembra que eu falei? Deus já aceitou. Para Deus, creu no Senhor Jesus, aceito, resolvido. Agora, a gente aceitar Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Não pode ser tão simples assim. Eu tenho que perseverar, eu tenho que fazer, eu vou ter que ajudar, eu vou ter que crer, eu vou ter que peregrinar, eu vou ter que levar cruz, eu vou ter que cumprir promessa. A gente acha que tem que fazer alguma coisa, né? Na verdade, a gente só tem que aceitar a Jesus Cristo, acabou. Crê em Jesus e será salvo. Só tua boca confessares e creres em teu coração, aceito por Deus, está resolvido. Agora o homem está aqui, tentando fazer coisa para ver se chega, né? Então a gente vê que assim, Caim era trabalhador, religioso. Ele deve ser uma pessoa que muitas igrejas e religiões iam adorar ter uma pessoa assim, uma pessoa religiosa, falava de Deus, pensava as coisas que eles estavam fazendo para Deus. Porque ele preparou uma oferta para Deus, então ele pensava em Deus, isso aqui é para Deus, vou fazer para ele. Ele colocava isso, só que ele não entendia a posição dele. Abel entendeu a posição dele. Pecador, perdido, né? Mas a gente vê que essa religiosidade, quando a pessoa é religiosa, é interessante, porque ela defende a religião, ela não defende a Bíblia. Ela nem fala de Bíblia, ela defende a religião. Ela não vai falar da Bíblia, ela vai fugir. Por quê? Porque a verdade dói. A verdade dói. A Bíblia... A gente já ouviu tanto isso, mas a Bíblia foi escrita por homem, tem um monte de erro. Tem. A Bíblia tem um monte de erro, todos eles em mim. A Bíblia mostra todos os meus erros, basta a gente ler.
Por isso que a verdade dói. Por isso que cada um diz uma coisa. É interessante que assim, ou a gente ouve a palavra de Deus, ou a gente vai ser assim, por exemplo, como Caim, ou a gente vai ser como Naamã. Naamã teve um trecho que ele disse, eu pensei. Paulo também disse lá em Atos, tinha eu imaginado, ou está na nossa cabeça ou está na palavra. Os dois caminhos a gente não consegue seguir. Seguir o nosso caminho, a gente sabe onde vai levar. E seguir os caminhos de Deus. Já creu no Senhor Jesus hoje? Hoje. Se você não creu, creia hoje. Esse caminho você não sabe onde vai dar. Os teus caminhos que você imagina, que você pensa, que você planeja, você já viu onde dá. Você está feliz onde você está? Você está bem onde você está? Pois é. É interessante que a gente pode conhecer muita coisa de vida e ser muito sábio nas coisas da vida. E em relação à morte? O que você faz com a morte? Porque a gente vai, como diz ali, todo joelho dos que estão na terra será dobrado. Todos, o joelho de todos, aqui ou na eternidade. A Bíblia diz que aqueles que não creram irão passar por uma coisa chamada segunda morte. Não deve ser bom morrer, porque ela fala que vai passar pela segunda morte. E todo aquele que crê, ela fala que dorme. Dorme e está em Cristo. Aquele que não creu, morto, e vai passar pela segunda morte. Que deve ser uma coisa muito horrível. A gente vê que essa oferta que Caim fez para Deus, ele não tinha presença no pecado, ele pegou da terra. Lembre-se que Deus antes, ele amaldiçoou a terra. Aí ele pega o fruto da terra e fala assim, não é tão ruim a terra não, Deus, olha aqui, tá aqui, olha, não é tão ruim assim. Além de ele ter não entendido a ruína em que ele estava, ele faz Deus mentiroso, porque Deus amaldiçoou a terra, ele pega a terra e leva para Deus. Abel matou o cordeiro, levou e falou assim, não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa fazer além de aceitar. Sou um pecador. Pobre de mim, pecador. Se você é pecador, há salvação. Se você acha que tem algo que você pode fazer e que você pode subir, sinto lhe dizer. Ou a gente faz o que a gente acha, ou a gente segue a palavra de Deus. Então essa oferta, por mais bela que ela fosse, ela era fruto dessa terra amaldiçoada. Vocês acham que Deus ia aceitar o fruto de uma terra amaldiçoada? Ele fala que das ofertas dele tem que ser uma oferta pura, imaculada. Você pega o fruto de uma terra amaldiçoada e leva para Deus. Você acha que ele vai aceitar? Não vai dar o que presta, né? Então a gente está negando a nossa condição diante de Deus. A gente não aceitou a nossa condição diante de Deus. Deus fala, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Eu não sou pecador. Não sou, não. Eu oro, eu dou dízimo lá na igreja, eu cuido das criancinhas. Não. Você não aceita. A verdade dói. A verdade dói. A gente vê que Caim é isso. Caim olha, uma pessoa até que boa até aqui. De uma hora para outra ele virou um assassino e mentiroso. Assassino e mentiroso. Ele não era uma boa pessoa, ele era uma pessoa trabalhadora, hein? Trabalhadora, o que deu? É esse o caminho que a gente quer? Ou seja, o ponto aqui é a aceitação do pecador, daquilo que Deus está dizendo da gente. A gente tem que aceitar o que Deus diz da gente. Pecador, mortos e delitos em pecados. É assim, é essa a condição que nós nos encontramos. Só existe um jeito de sair dali. Cristo Jesus. Assim como Abel, aqui em Gênesis 4, tem outros no sacrifícios como esse, em Gênesis, por exemplo, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, Israel em Berseba, né? E a gente vê que todos os casos que eles oferecem esse tipo de sacrifício, que é um sacrifício sem sangue, né? É um sacrifício de aceitação, porque lá, como disse, a verdade dói. Então é um sacrifício para a gente aceitar a verdade. Sim, é um sacrifício, porque quando a gente aceita, a gente vai descobrir que não foi um sacrifício, e graças a Deus que a gente fez isso. Mas até então será um sacrifício. Mas quando a gente entende, sabe o que acontece? Você pode ler em todos esses casos aqui, houve bênção, e bênção divina. Não foi uma prosperidade, um carrinho, né? Lembra que eu falei no começo? Vai chegar um tempo que você pode ter dinheiro que você tiver, não vai servir para nada, não vai servir nem para comprar comida, que é o bem básico do ser humano. O ser humano ele não vive sem comida. E vai chegar um tempo que o seu dinheiro acumule bastante. Onde vai ter comida? Não faço nem ideia.
Por isso eu espero que essa noite, creia, hoje é o dia da salvação. Hoje. É interessante, estava conversando com a minha mãe esses dias que ela ficou aqui em casa. Não existe o amanhã. Não existe amanhã. Também não existe o ontem. O ontem já passou. O amanhã, quando chegar, vai ser hoje. A gente só tem hoje. Não tem amanhã. Eu não sei se eu vou chegar em casa hoje. Eu não sei se o Senhor vem essa noite. Eu não sei se vai ter tempo. A gente só tem hoje. Hoje é o dia da salvação. A palavra deixa isso muito clara. Ah, não, eu vou pensar nisso. Eu vou dar uma pensadinha. Amanhã, quem sabe, eu penso com mais calma no que você está dizendo. Pode ser que amanhã não chegue. Você tem certeza que amanhã vai chegar? Vamos fazer que nem Paulo. Tinha eu imaginado que amanhã eu ia meditar nisso. E se amanhã você for para debaixo da terra? E se hoje à noite for a sua hora? Você sabe qual é a sua hora? Eu não sei. Da hora de eu ir, do Senhor de eu morrer? Não faço a menor ideia. Né? Então a gente vê que Abel, na oferta de Abel, ele sentiu. Abel sentiu, ele reconheceu a sua condição de pecador perdido. Ele sentiu a necessidade que assim, não tinha nada que ele pudesse oferecer para Deus. Nada que ele pudesse. Ele precisava de um substituto diante de Deus. Né? Lá em Hebreus 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, da sua oferta. E por ela, depois de morto, ainda fala. É interessante que Abel, ele não era, na sua pessoa, ele não era nada melhor do que Caim, não. Eles eram irmãos, como eu falei, filho do mesmo pai, mesma mãe, pessoas, como pessoas, diferença nenhuma. Né? Mas olha só que coisa, o valor e a medida da aceitação estavam na oferta. Quando ele reconheceu que não tem nada que ele possa oferecer para Deus, nada. Você fala assim, mas eu faço caridade. Aí Deus fala assim, eu também. Mas eu ajudo os pobres. Deus responde para você, eu também. Mas eu dou alimento. Ele fala assim, eu também. Eu assisto as viúvas, eu vou nos hospitais. Ele fala, eu também. O que você faz que eu não faço? A gente, é interessante, porque Deus nos deu o privilégio de falarmos das coisas dele, de falar desse evangelho. Ele poderia ter usado qualquer ser da natureza. Ele poderia ter usado os céus, os ventos, os anjos. Ele poderia ter usado o que ele quisesse. Mas escolheu ser nós, esses vasos de barro, em fraqueza, em humilhação, a levar essa palavra. Crê em Jesus, confesse com a tua boca, creia em seu coração. Nós ele usou. Qualquer ser do universo ele podia fazer. Ele usou nós, vasos fracos. Abel reconheceu que ele era um vaso fraco. Pegou um primogênito das suas ovelhas, da sua gordura. É interessante essa gordura, né? Quando você faz um churrasco, se você pega uma carne magra, ela não tem cheiro. Ela não vai pingar no carvão. A gordura, cheiro suave, aceito, cheiro de aceitação. Aceito. O Senhor Jesus foi oferta e sacrifício em cheiro suave. É interessante que Caim, tanto a oferta como o ofertante foram recusados. Caim foi recusado e a oferta dele foi recusada. Percebe? Olha que coisa séria. Ele achou que ele pudesse se apresentar de uma forma mais linda, mas Deus vê por dentro. Por dentro, Abel se reconheceu pecador perdido. Eu sou um pecador perdido. Abel reconheceu. Caim não. Nossa, eu vou preparar algo e Deus vai adorar. Deus! Quem faz brotar da terra é Ele. Lembra que eu falei no começo da nossa pregação? Se Deus quiser que dê uma seca na terra, como é que a gente vai gerar comida? E a gente acha que a gente gera comida, não gera não. Se abrir a câmara de ozônio, matar sementes, acabou. Quem vai fazer brotar comida nessa terra? Quem dá vigor para a terra brotar? É interessante que, por exemplo, nessas coisas de ciências, parece que a água anda, né? A água que está no planeta é a mesma água desde que ela foi criada, mas ela pode ir toda para o mar e não ter água doce. Isso, não tapa. Num piscar de olhos ele pode mudar tudo. Basta olhar a história da humanidade. Então, ou seja, a gente acha que a gente pode pegar algo dessa terra e levar para Deus. Você vai pegar dele e levar para ele. De uma terra que ele amaldiçoou. Faz sentido? Não faz sentido. Se a terra fosse para melhorar, quando o Senhor Jesus veio aqui, ele teria feito. Você acha que alguém tem mais poder que o Filho de Deus? É interessante, né? Porque quando o Senhor Jesus esteve aqui, se não me falha a memória, teve uma única vez que ele, em linguagem moderna, se estressou. Foi quando ele entrou no templo. Porque o templo de Jerusalém foi onde o pai dele
e pai de todo aquele que crê, quando ele viu o que fizeram com a casa do pai, que ele expulsou, chicoteou, tirou o povo de lá, porque com as coisas do pai, ele tratava dessa forma. Aí depois, quando ele saiu do templo, o testemunho mudou. Então, se ele fez isso e quando ele veio como um cordeiro, imagina o que ele vai fazer quando ele voltar como rei. Então, eu vou dizer para você que se você resolva essa noite a questão da sua salvação, que você entenda o seu lugar perante Deus. Perceba que é por fé. É o caminho da fé. Não é o que os nossos olhos veem. Eu posso ver errado. Quantos casos a gente vê, por exemplo, na cristandade como um todo, escândalos sexuais dos mais variados. E aí você vai falar com as pessoas perto, nossa, mas a pessoa era um exemplo. Estava aqui, pregava, fazia, lia a palavra, ajudava os pobres. Aí você foi ver a pessoa cheia de problema. Então os nossos olhos podem enganar. A palavra diz que é por fé. Sem fé não dá para agradar a Deus. Percebe? Veja que Deus fala do sacrifício de Abel, que ele foi mais excelente. Percebe? Por fé, o sacrifício de Abel foi mais excelente. O outro foi sem fé, às vistas, levou ele a um caminho triste. E é um caminho que muitas, como eu disse lá atrás, muitas religiões e igrejas iam aceitar ele assim maravilhosamente bem, né? Abel colocou sua fé no amor de Deus. Fé no amor de Deus, né? Aquilo que Deus, em todas as suas ofertas, reivindicou para si mesmo, aquilo falou ao coração de Deus, de um sacrifício maior e mais rico, que aconteceria alguns milhares de anos depois, em que o Cordeiro de Deus foi pregado numa cruz, pregado. Em 3 horas de trevas, recebeu o castigo que eu, ele, ela merecia, que todos nós merecíamos. Teve seu filho pregado. Então aquele sacrifício de matar um cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto. E recebeu o justo juízo de Deus por cada um dos nossos pecados naquele madeiro. Morre, tem seu lado furado pela lança do soldado, jorra sangue e água. O sangue que nos purifica, o sangue que agora nos dá entrada a essa grande salvação de Deus. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso está lá em Efésios 5, versículo 2. Então todo aquele que crê, ele é trazido para perto disso. Ele está diante de Deus, vestido com o melhor manto, justificado, aceito no amado, e assim como ele é, somos nós também nesse mundo. Percebe? Abel percebeu isso. E você já percebeu? É nessa condição que você quer estar diante de Deus? Cristo é a justiça do crente. E nós, a justiça de Deus, nele. Percebe isso? Não apenas os pecados se foram, mas Cristo agora está ali diante de Deus. Sim. E o cristão está em Cristo diante de Deus. Qual foi a última vez que você se sentiu amado? Qual foi a última vez que você se sentiu acolhido? Pois é esse amor. Um amor que não dá para descrever, é o que você pode ser amado. Ele está disponível para você. Essa seria a sua verdadeira posição se você crê, essa noite. Uma posição inalterável, imutável diante de Deus, onde não há condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está ali. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Você quer ir a Deus? Crê em Jesus. Crê essa noite. O mais próximo que um cristão poderia chegar é o próprio lugar e relacionamento de Cristo com Deus. É seu. É oferecido a você essa noite. Amado com o mesmo amor. E você pode chamar Deus
de Pai. Você pode orar como tantos outros cristãos oram, nosso Deus e nosso Pai. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ah, mas cada um diz uma coisa. É muito bonito o que está dizendo, mas cada um diz uma coisa. Lembre-se o que o Senhor Jesus disse quando esteve aqui. Ele falou, vinde a mim. Vá a Ele. Você acha que Ele vai te desamparar? Você acha que Ele vai deixar você sem resposta? Porque foi Ele que disse, vinde a mim. Ah, mas cada um diz uma coisa. Ele não mandou você procurar ninguém. Ele mandou você ir a Ele. Você já foi a Ele. Já perguntou para Ele. Já dobrou os seus joelhos e falou com Ele. Porque Ele disse, vinde a mim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A gente é interessante quem lê a Bíblia, e você tiver a oportunidade de fazer, quem não tem intimidade com isso, Deus sempre respondeu as orações. Sempre, por toda a Bíblia. Se eu não me engano, foram pouquíssimas vezes que Deus ficou calado. Uma delas foi o Senhor Jesus de frente a Herodes. Que ele queria ver algum sinal, algum milagre, e o Senhor Jesus ficou parado. Não disse uma palavra. Quando Deus não falar mais com você, lembra que eu falei no começo? Vamos ser como jovens. Não como um velho que não se deixa de molestar. Como jovens. Porque o dia que Deus se calar com você, aí realmente, tristemente, mas você está aqui. Você está ouvindo. Então, você creia nessa grande salvação. Confesse com a sua boca que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador. A gente vê muitas coisas hoje. Gratidão. Gratidão tem que ter nome, gente. Gratidão tem que ter a fonte da gratidão. É que nem o amor. Eu amo. Amo o quê? Amor tem que ter fonte. O Senhor Jesus, Deus Pai, Ele era a fonte do amor de Deus. Ele era o objeto de Deus. O amor tem que ter um objeto. A gratidão também tem que ter um objeto. Você é grato a quem? Sinto gratidão por quem? Se não for por Deus, se não for por Senhor Jesus, se não for por essa obra na cruz, por esse sangue derramado, esse sangue que te leva para a vida eterna, sinto muito, você está desperdiçando a sua gratidão, né? Então veja isso. Eu falei que eu não sou exemplo para ninguém, porque o exemplo é Cristo. Ele é o homem aceito. Eu só sou aceito por Ele. Percebe? Ele é o exemplo a ser seguido, não é o Márcio a ser seguido. Não é nem o irmão que prega. O homem aceito diante de Deus é o Senhor Jesus. Por Ele nós somos aceitos. O amado, não é isso que a Bíblia diz? Então Ele é o exemplo. Por isso que eu não falo de mim, eu falo dele. Ele é que tem que ser falado, não eu. Ele deve ser exaltado, eu devo ser diminuído. Eu sim devo ser colocado no meu lugar. Mas Ele é o caminho até Deus. Percebe que qualquer que sejam nossos pensamentos, isso que é interessante também. A gente fala, cada um diz uma coisa. Qualquer que sejam os meus pensamentos, ele é um pensamento meu. Só meu. E daquele outro homem que você estiver lendo ou ouvindo, também vai ser o pensamento dele. Nenhum deles é Cristo. Quando a gente estiver dando ouvido para uma pessoa, é porque eu não estou dando ouvido a Cristo. Ele disse, vinde a mim, vá a Ele. Olha para Ele. Mãos furadas, lado furado. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Que a verdade não doa mais. Que você aceite essa verdade essa noite. Essa noite. Eu espero que você medite. Deus tem pressa, mas medite nisso. Se você não tem a certeza da sua salvação, se você ainda não confessou com a sua boca e não creu no seu coração, que você faça essa noite, nesse momento, assim que você ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a sua palavra. Podemos dar graças? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, por essa tão grande salvação, pelo seu grande amor com que nos amou, com que nos ama e nos providenciou esse Cordeiro, Pai. Obrigado. Que Tua palavra, Pai, possa alcançar esses corações essa noite e possa haver salvação, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus,
por teres vindo nos salvar. No precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém.